O mercado da bola, em janeiro, é sempre uma loucura, né? Mas tem uma história rolando agora, dia 14 de janeiro de 2026, que parece coisa de filme. Totalmente. É uma daquelas que tem rivalidade, tem estratégia. Exato. Pensa assim, uma mesa de pôquer. De um lado, o Boca Juniors, gigante argentino, achando que já ganhou a mão. Do outro, o Vasco da Gama, que chega de repente, senta na mesa e parece que vai cobrir a aposta. E a ficha no meio da mesa é um atacante colombiano muito promissor. Isso. E para a gente entender essa jogada, nossa análise hoje mergulha a fundo em 3 reportagens que saíram hoje mesmo, dos portais antenados no futebol, Net Vasco e Vasco Notícias. A missão é clara, né? Claríssima. Vamos desempacotar essa tentativa ousada do Vasco de contratar o atacante Marino Inestrosa, aplicando o famoso chapéu. E para quem talvez não seja do meio, o chapéu é uma arte no futebol. É uma arte. É uma das jogadas mais saborosas do mercado. É quando você, entra no último minuto numa negociação e simplesmente rouba o jogador que já estava certo com o rival. É uma demonstração de poder, de astúcia. E cria uma rivalidade na hora, né? Então vamos entender se o Vasco tem carta para ganhar essa mão ou se é só um blefe. Boa, vamos lá. Então, o fato principal, a notícia que está em todo lugar é essa. O Vasco foi lá e entrou em contato direto com os representantes do Marino Inestrosa. Sendo que o jogador já era dado como praticamente fechado com Boca Juniors. A expressão é essa, né? Exatamente, não foi uma sondagem de longe, foi uma interferência direta numa negociação que estava na cara do gol. E essa interferência, essa ousadia toda, só é possível por um motivo. E essa é a parte mais fascinante da história, eu acho. Qual? As 3 fontes concordam num detalhe que é a chave de tudo. O Boca Juniors ainda não pagou. Eles fizeram o trabalho todo, acertaram com o jogador, combinaram com o clube dele, o Atlético Nacional. Mas o dinheiro, a transferência da grana, não aconteceu. Quer dizer, a porta ficou entreaberta. Exatamente. Essa pendência financeira é a brecha. É a rachadura na parede que o Vasco viu e resolveu forçar para entrar. E no futebol de hoje, uma brecha dessas pode fechar em horas, né? A agilidade foi tudo. Fundamental. O Net Vasco detalha que o clube foi direto no representante do jogador lá na Colômbia. Foi uma ligação tipo, olha, a gente soube que o acordo com o Boca não tá 100% fechado. É isso mesmo? Porque a gente tem interesse real e tá pronto para botar uma proposta na mesa. Uau! Isso coloca uma pressão gigantesca no outro lado. Imagina a cena. O telefone toca lá na Argentina, um diretor do Boca atende. Como assim o Vasco tá falando com o nosso jogador? Do outro lado, o empresário só responde. A proposta deles chegou. E o dinheiro de vocês? A pressão muda de lado na hora. Na hora, o Vasco não está só tentando contratar um jogador, ele está desestabilizando ativamente a negociação de um rival do continente. Isso é xadrez de mercado, sabe? É uma jogada muito inteligente. Muito. O Vasco, na prática, está deixando o Boca fazer todo o trabalho de prospecção, de análise, de convencimento, que é a parte cara e demorada, e aí chega no final só para assinar o cheque. É uma tática de mercado muito, muito esperta. Certo. A jogada é ousada. A brecha existe. Mas por quem? Quem é esse Marinho Inestrosa que está causando essa briga toda? Boa pergunta. O que ele tem de tão especial? Pelas informações, ele é um atacante colombiano, tem 23 anos, joga no Atlético Nacional. E os números dele no ano passado, em 2025, que o Antenados no Futebol levantou, são bem bons. Foram 56 jogos. Que já é um número alto, mostra que ele é titular absoluto. Sim, e nesses 56 jogos ele fez 7 gols e deu 9 assistências. Olha aí, e esses números a gente precisa ler com calma. Para um ponto, um atacante de lado de campo. 16 participações diretas em gol. É uma produção muito, muito sólida. E o mais importante para mim nesse número são as 9 assistências. Isso diz muito sobre o jogador. O que te diz? Diz que ele não é aquele ponta que só corre de cabeça baixa e cruza de qualquer jeito na área. 9 assistências significam que ele dribla, chega na linha de fundo, mas ele para, levanta a cabeça e acha o companheiro. É inteligência de jogo. Não é só força ou velocidade. É produtividade, então. Produtividade e inteligência. Ele agrega valor de verdade ao ataque. A mesma fonte, o Antenados, descreve ele como um jogador extremamente importante para o time. Ou seja, não é um reserva, uma aposta. Longe disso. É um titular,
peça-chave de um dos maiores clubes da Colômbia. É por isso que o Boca foi atrás dele. O Vasco não está pescando num aquário pequeno, está tentando pegar o peixe grande que o outro pescador já tinha fisgado. E aqui a história fica ainda mais interessante, focando agora 100% no Vasco. Porque tanto o Net Vasco quanto o Vasco Notícias batem na mesma tecla. A do aval do técnico. Exatamente. A investida tem o aval, a bênção total do Fernando Diniz. Ele teria dito para a diretoria que vê grande potencial no atleta. E isso muda tudo. Muda, né? Não é só uma oportunidade de mercado que a diretoria viu. É um alvo específico, um jogador validado pelo comandante do projeto. É um selo de qualidade, claro, mas também é um selo de especificidade. E aí tem um ponto que a gente precisa pensar. Qual? O estilo do Diniz é muito particular, né? Ele precisa de jogadores com características muito definidas. Inteligência tática, passe curto, associação. A aprovação dele significa que o Inestrosa provavelmente tem isso. Mas a questão é, um jogador feito para o Diniz às vezes sente dificuldade de render com outro técnico em outro sistema. É um bom ponto. É uma aposta no modelo de jogo a longo prazo. Exato. O Vasco está apostando não só no jogador, mas na continuidade desse projeto. Mas olhando por outro lado, talvez seja justamente isso que o Vasco precise agora, não? Uma identidade clara, um rumo, em vez de contratar um monte de peça que não se encaixa. Sim, pode ser a consolidação de uma filosofia. Eles falam que a contratação seria extremamente válida porque o Hinestrosa poderia chegar disputando posição. E isso é fundamental. Não é uma aposta para o futuro, para daqui a 2 anos. É um reforço para o agora. É um jogador que chega para elevar o nível do elenco, para criar competição interna. Para botar fogo na briga pela titularidade. Exato. Quando você junta o aval do Diniz com essa percepção de que ele é um jogador pronto, você entende o tamanho da ambição do Vasco nessa jogada. É uma declaração para o mercado. Então essa movimentação toda pelo Hinestrosa não é um tiro no escuro. Parece ser uma peça de um quebra-cabeça bem maior que o Vasco está montando para 2026, certo? Sem dúvida. Se a gente olhar as outras notícias que as fontes trouxeram hoje, o quadro geral fica muito mais nítido. Isso. Essa tentativa de contratação não acontece sozinha no vácuo. De jeito nenhum. Ela está conectada com várias outras decisões. Por exemplo, você não vai construir um anexo na sua casa se a viga principal está balançando, né? E a viga principal do Vasco hoje atende pelo nome de Pablo Vegetti. Com certeza. O presidente Pedrinho, segundo antenados no futebol, foi a público para garantir o Vegetti não será vendido. Em meio a tanta conversa de quem chega, a primeira grande notícia é sobre quem fica. E isso é importantíssimo. Acalma a torcida e manda uma mensagem para o mercado. Nossos principais jogadores não estão à venda. É o primeiro passo de qualquer projeto sério, manter a espinha dorsal. E enquanto essa guerra de bastidores pelo Hinestrosa acontece, o time tem jogo, a vida segue. A mesma fonte diz que o Vasco joga amanhã, quinta-feira, contra o Maricá, em São Januário. E o Diniz vai com um time alternativo. Isso, uma equipe alternativa. O que isso nos diz? Diz que o foco está no planejamento macro, é o gerenciamento clássico de pré-temporada, o time principal, que está sendo reforçado, que está passando por uma preparação física pesada, ele é protegido. Fica guardado. Exato. E os primeiros jogos do estadual servem para dar ritmo para a reserva, observar a molecada da base, testar alguma coisa. Mostra que o clube tem um plano e não vai queimar a preparação do ano inteiro por 1 ou 2 jogos de campeonato regional. E a montagem desse elenco principal tá a todo vapor, né? Não é só o Hinestrosa. O portal Vasco Notícias dá um panorama bem completo. Sim, eles falam de outros nomes. Falam do interesse no atacante Brenner, que está na Udinese, da Itália. E, o que é mais importante, falam das chegadas que já estão confirmadas. O meia colombiano Rojas e o zagueiro uruguaio Saldívia. Que são reforços para posições que o time precisava. A análise do portal é que eles chegam ao Vasco com a missão de encorpar a base da equipe do ano passado. E aí entra a parte financeira da coisa, que também é estratégica. Para trazer esses nomes todos,
Precisa abrir espaço, né? Claro, o dinheiro não é infinito. O mesmo Vasco Notícias aponta que a diretoria quer enxugar a folha salarial, trabalhar com um elenco mais enxuto de 28 a 30 jogadores. Isso é crucial. Não é só sair gastando. É um redesenho do grupo. Exato. Para cada jogador caro que chega, outro que tem um salário alto, mas não está rendendo tanto, precisa sair. É uma gestão de recursos. E a gente vê isso na prática. Uma das matérias até menciona que a saída do atacante David está bem encaminhada. Então a conta fecha, né? A conta fecha. Sai o David, abre espaço na folha, entram o Rojas, o Saldívia e quem sabe? O Hinestrosa e o Brenner. Exato. É uma troca de peças qualificada. Uma engenharia de elenco acontecendo em tempo real. Se a gente conectar tudo isso, então... A imagem fica cristalina. A tentativa de dar um chapéu no Boca pelo Hinestrosa não é um ato isolado de ousadia, é o movimento mais barulhento de uma estratégia muito maior. Uma estratégia multifacetada. Perfeito. O clube está atacando em várias frentes. Segura sua maior estrela, o Vegetti. Reforça o time com jogadores sul-americanos de qualidade, como o Saldívia e o Rojas. Gerencia o orçamento para viabilizar tudo e, ao mesmo tempo, fica de olho em oportunidades de mercado, como essa do Hinestrosa. O conjunto da obra mostra uma postura agressiva, organizada e muito, muito ambiciosa para a temporada de 2026. Certo. Vamos amarrar tudo isso. Se a gente voltar para a nossa mesa de pôquer lá do início, o que a gente viu hoje? O Vasco botou as cartas na mesa. Botou as cartas na mesa. Primeiro, o Vasco não está mais só olhando o jogo. Ele sentou e fez uma aposta alta tentando atravessar a negociação do Boca pelo Hinestrosa. É uma demonstração de força. E de atenção ao mercado. Segundo, a chance para essa aposta apareceu porque o rival errou. O Boca Juniors hesitou, demorou para botar o dinheiro na mesa. O Vasco viu essa hesitação e foi para cima com tudo. Aproveitou a oportunidade. Terceiro, o jogador, o Hinestrosa, não é uma aposta qualquer. É um jovem de 23 anos, com bons números e, o mais importante, com a aprovação total do técnico Fernando Diniz. É a peça que o comandante quer para o motor que ele está construindo. É um alvo estratégico. E, por fim, essa jogada não é um ato desesperado isolado. Ela faz parte de um plano muito maior, um Vasco que está se reconstruindo de forma inteligente, mantendo seus pilares, contratando reforços pontuais e gerenciando as finanças para montar um time forte. E isso tudo levanta uma questão importante, sabe? Uma reflexão que vai além de o Hinestrosa vem ou não vem. Qual seria? O sucesso no mercado do futebol não é só sobre quem você contrata. É também sobre como e quando. Uma negociação como essa, se o Vasco conseguir fechar, envia uma mensagem poderosíssima. Uma mensagem para o continente inteiro. Exato. Sinaliza uma nova postura do clube. Mais agressiva, mais atenta, mais profissional. Disposta a competir de igual para igual com qualquer gigante. Não só de dentro de campo, mas nas salas da diretoria. Então, a pergunta que fica, independentemente do desfecho desse caso, é: será que a gente está testemunhando o nascimento da nova identidade do Vasco no mercado de transferências para 2026 e para os próximos anos?